Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos os tempos, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez pela graça de Deus, como seu príncipe, para falarmos um pouco a respeito da lei de Moisés, né? A lei dos mandamentos e ordenanças que foi dada aos judeus temporariamente até que Cristo viesse. E também da libertação do povo gentio da lei do pecado e da morte, né? Nós não fomos, a nós não foi dada a lei dos mandamentos e cerimônias que foi dada aos judeus. A nós foi dada a lei de Adão, que é pecado e morte. Deus nos libertou e libertou também os judeus, tanto da lei de Moisés, quanto também da mesma lei que todos nós estávamos, que é chamado pecado de Adão. Então, eu quero começar o estudo em Romanos capítulo 10, no versículo 4, quando a palavra de Deus vai mostrar que a lei tem um fim, e o fim dela se chama Cristo, ok? Diga a palavra no capítulo 10, versículo 4, diga assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, ok? Então, a lei tinha um prazo para ser removida da vida dos judeus, que era chamada a lei dos mandamentos e a lei das cerimônias judaicas. A lei caráter de Deus, eu já falei no tema anterior, que Cristo escreveu em nossas mentes e nossos corações, Jeremias 31, a partir do versos 31. Então, aqui nós vemos que Paulo está escrevendo aos romanos, e sempre que a gente vê Paulo falando sobre a lei no meio da igreja gentílica, com um propósito somente de proteger e nos guardarmos de guardar a lei. Em outra palavra, no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer que é para nós não se submetermos a nenhum jugo de escravidão, porque a lei de Moisés era uma escravidão, uma vez que a lei não podia salvar ninguém, porque ela não foi dada como meio de salvação, ela foi dada como meio de condenação. Paulo fala isso em 2 Coríntios, quando ele diz que o ministério da condenação. 2 Coríntios capítulo 3 vai falar sobre isso, ele diz que o ministério da condenação era o ministério da lei. Mas a lei era má, a lei era injusta, era imperfeita? Não. A lei é boa, é perfeita e é justa. Só que o homem era pecador e a lei não podia ser observada e nem praticada por pecadores. É isto que a palavra de Deus revela. Quando ainda se pergunta, né, em Gálatas, no capítulo 3, quando pergunta por que a razão da lei? A palavra Paulo responde: foi adicionada por causa das transgressões. Ou seja, a função da lei era mostrar um homem transgressor, um homem incapaz de fazer a vontade de Deus e clamar por um homem que estava por Deus determinado, chamado nas Escrituras de o segundo Adão. Este, segundo Adão, veio com poder libertar os judeus e libertar os gentios também da lei, do pecado e da morte. Então, o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei? Paulo aparece com o fim da lei. Porque a tendência da igreja cristã, digo, me refiro aos gentios, é sempre estar rodeada por tentadores de querer introduzir a lei de Moisés, lançar a tradição judaica no meio da igreja gentílica. Ah, mas os judeus, olha, deixe os judeus endurecidos guardando a lei, porque foi Deus que endureceu eles. E Deus não cobra deles nada mais com relação à lei. Eles estão
endurecido por Deus, logo eles estão também garantidos por Deus e também abençoados por Deus e em Cristo. Porque foi Deus que endureceu, já falei isso no meu tema anterior. E quanto a nós, os gentios, nós não somos de sangue israelita. E a nós não foi dado nenhuma instrução na lei. Eu pequei sem lei, e sem lei eu fui julgado. Os judeus pecaram com lei e com lei foram julgados. E é bom lembrar que refere-se aos judeus 430 anos depois ali de Abraão, não antes. Diz que a descendência de Abraão estaria cativa, né, no Egito durante 400 anos. 430 anos foi o tempo que eles ficaram. O pai levou, o libertou, tirou dali e deu a lei de Moisés. Mas as promessas já haviam sido dadas a Abraão antes da lei. Ok? Então, há muitas confusões que se faz com relação à lei, como se ela foi dada desde o princípio. Ela não foi dada desde o princípio. Ela foi dada a um povo, e esse povo chama-se povo hebreu, não ao povo gentio. Ao povo gentio foi dada a promessa de salvação em Abraão, quando ele diz: em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. E aí vem para Gálatas capítulo 3, versos 9, que vai dizer o seguinte: de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Lembra que está falando em Gálatas? E Gálatas é um livro muito rico de entendimento para nós que queremos entender por que o fim da lei é Cristo e por que nós não temos que guardar nada da lei. Porque os Gálatas, eles começaram pela fé, estavam indo para as obras, ou seja, começaram no Espírito, estava indo para a carne. Paulo chega a chamá-los de insensatos. Gálatas insensatos, que não viu Cristo sendo crucificado, creram. E agora começou pela fé e agora iriam pela carne, porque isto estava sendo de alguma forma tentados por alguns irmãos judeus convertidos ao cristianismo, né? Aqueles judeus lá de Atos, capítulo 15, que diz que se não guardasse a lei de Moisés, não poderia ser salvo. Então, aí Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Toda a lei que se possa imaginar. Em Colossenses diz que todo escrito de dívida que constava contra nós e era prejudicial, ele removeu inteiramente na cruz. Né? Inteiramente, por isso que o fim da lei é Cristo. E ele ainda na cruz, ele exclamou: está consumado. A obra estava completa, a obra estava perfeita. E ali estava perdoados os meus pecados, os teus pecados e os pecados dos judeus, sendo que Deus, em parte, endureceu eles. Continua alguns endurecidos, até que Jesus volte, vão estar endurecidos. Destes Deus não cobra nenhuma prática mais da lei. Deus, por sua graça também, os alcançou. Que eles estão endurecidos até que dê a entrada à plenitude dos gentios. E isto não quer dizer que eu olhe para esses judeus e eu tenho que guardar a lei ou fazer alguma coisa ligada ao judaísmo, porque a palavra diz que eu sem lei, pequei sem lei, eu fui julgado. Eu creio assim, que a palavra de Deus diz assim. E os judeus que foram julgados com lei, julgado com lei, né? Os judeus que receberam a lei foram julgados com a lei. Então nós vemos também que antes da lei havia um povo também do dilúvio de Noé que havia morto, né, pelo dilúvio, estava lá embaixo aguardando Cristo. Eles também sem leis foram julgados. Quando Cristo entrega o seu Espírito, ele desce, vai lá, prega o Evangelho, reparte os despojos, traz os dele e deixa os do diabo lá embaixo, sobe com os dele. Então nós vemos aqui que a graça de Deus sempre esteve a nosso favor desde antes da fundação do mundo. Então, o fim da lei, a lei mosaica, a lei dos mandamentos, a lei das ordenanças na vida dos judeus teve um tempo, teve um limite. O limite que chama Cristo, o fim da lei é Cristo. Então, o que faremos, então, com a lei?
eu não tenho que fazer nada com a lei, nem a lei fazer nada comigo. A palavra de Deus diz que há pregadores de Moisés em algumas cidades. Pregadores de Moisés, eles têm que pregar para os judeus. E tem judeus dispersos em muitos lugares. Judeus que ainda continuam endurecidos e guardando a lei de Moisés. Não me refiro a adventista de sétimo dia ou a qualquer outra instituição religiosa que queira guardar alguma coisa ali. É isso que eu me refiro, a palavra chama de falsos judeus. Quem é falso judeu? Falso judeu é aquele que não tem sangue israelita e não nasceu em Israel submetido ou debaixo da lei. Estes são falsos judeus. A palavra chama em Apocalipse de sinagogas de Satanás. É duro, mas esta expressão está lá. Então, falsos judeus são sinagogas de Satanás. Então, já que o fim da lei é Cristo, então como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver crendo conforme Gálatas, capítulo 3, quando a palavra do nosso Pai vai dizer o seguinte, para que eu possa realmente confiar no descendente, que era Cristo. E a palavra não fala dos descendentes, como se falando de muitos, ou seja, até hoje eu queria estar fazendo o que Cristo fez, ou tentando fazer o que Cristo fez, porque ninguém conseguiu e nem vai conseguir. Ou se conforma, diz Paulo, com a morte de Cristo e com a ressurreição dele e é salvo, ou então não resta mais sacrifícios, diz o livro de Hebreus. Então diga assim a palavra com respeito aos que têm Cristo como fim da lei, tanto judeus como gentios. Os gentios, porque estão tentados, de alguma forma, a ser judaizados, ou seja, a tentar fazer com que a gente acredite e guarde coisas referentes aos judeus. E os judeus, por natureza, os que estão endurecidos, esses têm que guardar a mesma lei, porque eles estão endurecidos por Deus, estão aguardando a plenitude dos gentios. E Deus tem convertido muitos judeus ao cristianismo hebreu, que é uma prova desta convenção, onde muitos judeus se convertem a Cristo. Então, em Gálatas capítulo 3, versículos 15, vai dizer o seguinte: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, que estavam tentados, né, pelos falsos irmãos, que Paulo chama, irmãos que se intrometiam no meio da igreja de Cristo, para de alguma forma reduzi-los à escravidão da lei de Moisés, que em Cristo, como nós vimos, teve fim. Teve fim. Então, Paulo aqui vai dizer o seguinte: irmãos, a promessa foi feita a Abraão e ao descendente. Não foi feito aos descendentes, como se falando de muitos que teriam que pagar o preço. Ainda nos dias de hoje se usa essas expressões: temos que pagar o preço. Como que se Cristo não foi suficiente em pagar o preço. Não. Em vez de dizer temos que pagar o preço, irmão, nós temos que dizer o seguinte: eu creio no preço pago. Assim como Adão de graça me tornou pecador, eu também tenho que crer que de graça Cristo me tornou justo diante de Deus. Então, para Adão, ninguém faz nenhuma, vamos dizer assim, não faz nenhuma cogitação. O que é que eu tenho que fazer para ser pecador? Nada. Agora, por que para ser salvo a gente somos tentados por pregadores judaizantes a fazer algo que vai contra Cristo? E a palavra diz que muitas das vezes nós fazendo isso estamos anulando o sacrifício de Cristo, estamos anulando a cruz de Cristo. Sabe o que significa isso para os dias de hoje? Apostasia. É outro tema que eu vou, da parte de Deus, tratar aqui, falar sobre escatologia,
que a escatologia também está mais para custar o povo de Deus do que para dar um descanso, para dar confiança, para dar esperança, como é pregada por Cristo e pelos seus apóstolos. Então, aqui nós vemos que Paulo está dizendo o seguinte, que a promessa foi feita a Abraão e ao descendente, ainda diz assim, aqui é Cristo, para que eu e você não estejamos tentados a querer imitar o Cristo da carne, porque o Cristo da carne não veio para ser imitado. O Cristo da carne veio para ser o meu e o seu substituto. A cruz de Cristo, somente ela teve poder para nos salvar. Porque se não fosse a cruz de Cristo, tinha mais duas cruzes do lado dele. A do ladrão da esquerda e do ladrão da direita. Mas só a de Cristo tinha poder para salvar a mim e a você e a todos que creem. Então, nós temos garantia pela Bíblia Sagrada que a cruz de Cristo, para nós, é suficiente para que nós tenhamos de volta a salvação perdida em Adão. Então, nós temos aqui Gálatas realmente abordado aqui por Paulo, né, exortado e repreendido, que as promessas não foi feita para muitos cristos, foi feita para um só, o descendente, que é Cristo, que está prometido desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a mulher e a descendência da mulher e o teu descendente. Não diz a descendência e o descendente. Sempre faz menção do filho da perdição e o filho da justiça, que é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele que fez da parte de Deus justiça para nós. Nós somos justiça dele agora. Então, nós temos esta palavra aqui, que não devemos nos submeter a jugo de escravidão. Se isso nós fizermos, sabe o que acontece também? Decai da graça. Vamos lá? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diante, diga aqui a palavra. Vai mostrar que qualquer coisa que eu e você tentar fazer da lei, nós estamos revelando uma desobediência a Cristo, ao Evangelho, e estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Vamos lá? Diga aqui a palavra do Pai. Gálatas 5, versículo 1 em diante, diga assim a palavra do Pai. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, Paulo aqui vai dizer que em Cristo nós fomos libertos totalmente dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Você tem que crer desta forma, meu amado, para que ninguém, de forma nenhuma, te impute mais pecado, porque a nós foi imputada a justiça de Deus em Cristo. Nós estamos justificados, sem nenhuma chance de perdermos esta justificação, porque não foi sangue de bode, de touro, de novilha, foi sangue de Cristo. Cristo tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo, ocomene, o mundo dos eleitos, o mundo dos salvos. Ele tirou, diz a palavra lá em João. Então diz aqui que eles começavam com o princípio. Qual é o princípio da lei? A circuncisão. Então os Gálatas tinham crido em Cristo e foram visitados por alguns irmãos judeus. E aí chegou a dizer que eles tinham que guardar a lei de Moisés, senão não seria salvo. E aí queria circuncidar. Aí Paulo vai dizer, olha, todo homem que deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. E outra coisa, se alguém procurar justiça na lei, vai decair da graça de Deus. Sabe o que acontece?
justiça na lei não existe. Porque o homem, pela lei, é condenado. Os judeus, nenhum deles foram justificados, diz o livro de Hebreus, porque a lei nunca tornou perfeito coisa nenhuma. Mas o sangue de Cristo, esse sim, nos tornou perfeito, diz a palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Decaída a graça. E ele diz que quem deixar circuncidar, ou qualquer outro mandamento que alguém queira guardar, em Gálatas capítulo 3, vamos ver aqui, que diz a palavra no capítulo 3, no versículo 10 em diante. Olha o que diz aqui a respeito de quem quer guardar a lei ou dos que estão. Eu não digo judeu de endurecido, não. Judeu de endurecido não estão mais debaixo da lei, da maldição da lei, não, porque Cristo também os salvou, os justificou. A eles tem essa exceção, mas a qualquer outro que crê em Cristo e queira guardar ou fazer alguma coisa da lei, o que é que acontece? Diga aqui a palavra. Todos quantos, pois, estão das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ok? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que todo, quando dizer todo, esquece os judeus endurecidos, que Deus endureceu e Deus não seria injusto ele endurecer e mesmo cobrar, ele não pode. Os judeus endurecidos, ele tem essa vantagem, né? Deus endureceu e dele Deus não espera nenhum e nem recebe nenhum sacrifício mais. Assim como os que vivem pela fé também, Deus não recebe nenhum sacrifício. Mas se de alguma forma eu, crendo em Cristo, diz a palavra, querer me submeter a qualquer coisa da lei, a palavra diz que eu vou estar me metendo debaixo de maldições. Debaixo de maldição, porque este era também um escrito da lei que diz assim, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Por que alguém só quer guardar o sábado? Quando a palavra diz que a maldição vem porque vocês não permanecem debaixo de todas as coisas da lei. Aí quer guardar o sábado, quer isso, quer aquilo, quer piscar coisas da lei. É condenado quem faz isso, diz a palavra. Vai para debaixo de maldição. Maldição desta que nós vemos aí de várias manifestações. A maldição da lei. E vai ler lá as maldições da lei, como era que elas se manifestavam. Está escrito lá assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Aí depois já vem as maldições decorrentes da desobediência. Então, para que nós não tenhamos nenhuma ligação com maldição, irmãos, devemos permanecermos, pois, em Cristo e não se submetermos a nenhum jugo de escravidão. Quando ele fala que escravidão é qualquer coisa que esteja ligado à lei de Moisés ou à tradição de homens que queiram, de alguma forma, invalidar ou perverter o Evangelho de Cristo. É isso que ele quer dizer. Gálatas, capítulo 1. Fala sobre isso, amados. Diga aqui a palavra, quando Paulo vai me resguardar e resguardar a você que crê, amado. Então, diga assim a palavra a respeito de não se submeter a jugo de escravidão, não se meter debaixo de maldição. Por quê? Há uma ordem apostólica do menor de todos os santos, que é o apóstolo São Paulo, ministro do Evangelho, principalmente para os gentios. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 1, no versículo 6. Diga assim a palavra do nosso Pai. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E assim como já dissemos, e agora repito,
que alguém vos pregue evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema. Paulo se coloca, ele também sabia, né, que haveria, né, o evangelho também haveria também riscos de pessoas ter visões, o anjo, ouviu um anjo, o anjo falou isso, o anjo falou. Paulo vai dizer aqui, ó, se nós, se referindo a ele e os apóstolos de Cristo, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho que vá além do que temos pregado, é anátema, ou seja, é maldição. E esta maldição, irmão, ela começa com a perca da sensibilidade de ouvir a Deus. Qualquer outro evangelho tira a sensibilidade do homem ouvir a Deus e passa a ouvir o homem. Passa a ouvir tradições, costumes, qualquer outra coisa, e aí corre o risco de não ser salvo. Porque o único evangelho que salva é o evangelho pregado por os apóstolos de Cristo e principalmente o de Paulo, pregado aos gentios. Não é que tenha dois evangelhos, aqui Paulo foi pregador aos gentios, principalmente aos gentios. Então, aqui a palavra está dizendo bem claro que se alguém pregar outro evangelho, além do que Paulo pregou, seja anjo, ou mesmo eles, é maldito, diz a palavra, é maldito. Então, aí nós vemos realmente, e hoje nós estamos vivendo tempo de apostasia, né? Que também aí os evangelhos, né? Que só diz um evangelho, mas tem vários evangelhos, evangelho de libertações, evangelho de vigília, evangelho disso, daquilo. Há muitos evangelhos que nada tem a ver com Cristo e com a sua cruz e pela obra expiatória que ele fez pelas nossas vidas, nos tornando perfeitos. Quer imitar a Cristo? Imite o Cristo e este crucificado. Não imite o Cristo antes da cruz, porque você estará realmente, de alguma forma, querendo anular a cruz de Cristo e dizendo que o que ele fez não foi suficiente para a sua salvação. E aí, também, quando nós cremos no Cristo crucificado, também nós nos guardamos da lei, porque Cristo é o fim da lei. Uma vez que eu creio no Cristo crucificado, logo eu estou também livre da lei, porque Cristo é o fim da lei. E ninguém mais vai poder me julgar. Ninguém pode me julgar. Nem o próprio Deus, que ele não pode contradizer. Eu digo isso com Bíblia, sem medo de errar, não defendendo Deus, mas confirmando a sua palavra. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 16 em diante, vai dizer para vocês que querem julgar a igreja de Cristo, a igreja gentílica, a igreja que não tem nada a ver com o judaísmo, a igreja que nada tem a ver com Moisés, tem a ver com Cristo, não tem nada a ver com o ministério da condenação, tem a ver com o ministério da reconciliação, ministério de vida, ministério do Espírito, não ministério da morte. Então diga aqui, Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo comprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento cresce, e o crescimento que procede de Deus. Então, amados, eu termino com esta palavra aqui, de Colossenses. Uma vez que você crê em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, você está guardado da ignorância espiritual que está em nossos dias, que está misturada com a apostasia. Não estou dizendo aqui que todos, mas eu creio que Deus tem remanescentes, assim como eu, como você, que Ele tem dado a capacidade para entender esta palavra. E o fim da lei é Cristo. Então, meu irmão, não vamos se submeter a nenhum jugo de escravidão.
nenhum jugo de escravidão, nenhuma coisa da lei, nada que venha invalidar a cruz de Cristo, nada que me venha tirar da graça, do favor imerecido de Deus, nada que me venha tirar da vida por fé, porque os que estão abençoados é os que estão abençoados com o crente Abraão, o justo viverá pela fé. Então, nós temos que crer que o fim da lei é Cristo e crer que ele foi o descendente prometido para tirar o pecado do mundo, para salvar tanto os judeus escolhidos, eleitos para a salvação, como os gentios escolhidos também para a salvação. Então, não devemos crer em nenhuma outra pregação que vá contra a eficácia do sacrifício de Cristo, uma vez que Cristo nos libertou, tanto judeu como gentios. Romanos 8:1 vai dizer, pois agora já nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito, devida em Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres e sabemos que a lei nunca tornou perfeito ninguém. Assim nós cremos e assim nós confessamos. A Deus toda a honra e toda a glória, e que Deus conceda a cada um que cresça e cresça mais e mais nesse conhecimento. A todos, graça e paz.